Binaural Rádio Rural. Vozes, sons, ideias. O mundo rural ouvido de dentro. Um mundo denso e necessário. De vidas, de memórias, de trabalhos, de crenças, de relações com lugares concretos. Um podcast da Binaural Mudar, uma organização cultural portuguesa em contexto rural. Bem-vindos a Binaural Rádio Rural. Sou Luís Costa. Dedicamos a primeira série de episódios de Binaural Rádio Rural a uma diáspora bem concreta, a do campo para a cidade. Daquela de gente oriunda da Serra do Monte Muro, particularmente do concelho de Castro Daire, no distrito de Viseu, que ao longo do século XX emigrou para a zona oriental de Lisboa, onde hoje se situa a freguesia de Marvila, para trabalhar em fábricas, armazéns, na estiva, em pequenas mercearias e em tantos outros menesteres. Estas famílias inicialmente viveram quase todas em bairros de barracas, autênticas aldeias beirãs na cidade, e posteriormente rumaram para apartamentos, ou por via da sua associação a cooperativas de habitação, como a do bairro da Prodac, ou porque simplesmente conseguiram amealhar o suficiente para comprar uma casa mais condigna. Passaram décadas. Muitos ficaram, outros regressaram à terra. Quase todos acabaram por formar uma condição intermédia, a de alfacinha beirão. Episódio número 2. Da Serra para a Fábrica. Aquele dia em que partimos. Este episódio acompanha uma série de narrações de partida, de aldeias do concelho de Castro Daire e de chegada à zona oriental da cidade de Lisboa. Como era a vida destas pessoas antes do momento da imigração? Como foi tomada a decisão de deixar a terra? O que sentiram durante a viagem e à chegada a um mundo novo e incógnito? Como foi a adaptação inicial a um cotidiano que nunca mais seria igual àquele que viveram até esse momento? Qual foi o primeiro emprego que tiveram? Ouçamos Joaquim Ferreira, José Carneiro, Leonel Silva, Arnaldo Dias, Maria Inês Paiva, José Silva e Maria Trindade Henriques. Texto, paisagens sonoras, composição eletrónica e masterização de Luís Costa. Minha infância, portanto, foi com muito trabalho, mas sentido de responsabilidade como jovem, mas com muito trabalho e educação. Eu fui criado com um tio e uma tia, portanto, essa minha tia era direta, portanto, infelizmente já faleceu, do meu pai, que ainda é vivo, e o meu tio, portanto, era o meu tio, porque era o esposo dela, portanto, de idade de 9 meses até a idade de 16 anos. Aos 16 anos fui para Lisboa, para o bairro de Lata, que era o bairro chinês, portanto, pertencia à freguesia de Marvila. Aí residi um ano com meus pais e 2 irmãos. Um deles ainda é vivo, reside em Lamelas, que é gêmeo comigo, e o outro faleceu, que era mais velho que nós, os dois, 13 meses. Faleceu, portanto, foi um atropelamento que houve, que infelizmente até hoje não sabemos quem é que o atropelou. Foi em abril de 79 que ele faleceu, apareceu morto no bairro já de Golfundão, portanto, onde depois residia até chegar aqui ao norte. Portanto, foi uma infância boa, com muita responsabilidade, muito trabalho, mas com muita educação. Mas ao mesmo tempo, portanto, foi uma infância boa, não é? Eu fui criado com esse meu tio, que ele era negociante de vacas, de gado, não é de vacas, mas de vacas. E então, pronto, tinha muito trabalho, não é? Cheguei a guardar e ir para determinados sítios, por exemplo, lembro a caminho de Vilar, pelo monte, portanto, eu seguia o ritmo de caminho pela igreja de Lamelas, campo de futebol, fábrica, por aquele monte, depois em cima, muito próximo do Tanque Novo,
E então atravessava aquele monte todo, onde atravessava a estrada nacional que vai em direção, portanto, a Sinfãs, e Picão, Portas. Aí havia um grande lameiro, grande, que era arrendado por esse meu tio, e então era 20 vacas, 20 e tal. Também posso contar, nunca mais me esqueceu, porque de facto aconteceu. Quando vou a subir esse monte, em um determinado sítio, nessa subida, o gado, portanto, os animais fizeram leque. Umas para o lado de Codicais, outras para o lado de Vila Pouco, para o lado do parque. Eu ia a cavalo, havia muitos pinheiros num determinado sítio, para o lado do parque, e eu só tinha hipótese era de baixar-me, cruzar-me em cima do cavalo e, por vezes, sair um bocado do selim para não bater com a cabeça nem com o corpo contra os pinheiros. Até que depois, pronto, eu, com a minha experiência que tinha, fui criado com aquilo, aos 7 anos já montava o cavalo grande, consegui juntar os animais e levá-los. Depois regressava à noite, levava o que quisesse, graças a Deus aquela casa era farta, naquele tempo era farta, porque felizmente o meu tio tinha uma vida estável, não é? Porque era um deficiente, nem todos eram assim. Eu já comia carne que muita gente lá naquelas casas não via. Já comia frango, já comia vitela, já comia outra coisa. No tempo que eu fui criado, não é? Eu lá já comia. E então regressava à noite, lá o meu almoço. Então fazia uma fogueira e levava normalmente, era o que eu gostava muito, pão de milho, que se cozia naquela altura, não é? E levava sardinha. Então levava a garrafa de vinho, fui criado com vinho, lá, era o que havia, e então fazia lá uma fogueirinha com umas pedras e tal, e assava a sardinha lá nas brasas, comia pão e bebia a garrafa de vinho, era o meu almoço. Pois à noite lá para aquilo era normalmente no verão, até setembro, outubro, novembro, porque ficava muito com muita distância, e depois quando apanhava frio, mas no inverno não íamos para lá, claro, havia nevoeiro, naquele tempo havia lobos e eu tinha dificuldade. Portanto, era jovem, eu tinha dificuldade às vezes que aparecesse lobo, porque eles atacavam na altura. E então regressava lá para as 6 horas, 6 e meia, vinha por ali fora, abaixo, até que chegava à noite. E foi assim a minha infância. Isto cá, aos 16 anos fui para Lisboa, e então eu queria trabalhar, evidente. Então o meu pai procurou-me qual era a profissão que eu queria. Eu cá fiz a 4ª classe, e depois eu disse, olha, eu quero ir para as obras. E qual é a profissão que queres? Queres canalizador, queres carpinteiro, pedreiro, queres ladrilhador, queres eletricista? Eu disse, não, eu quero pedreiro, quero ser pedreiro. Então, um dia ele resolveu e fomos à Feira da Ladra, era a terça e sábado lá à feira, comprar a ferramenta, pedreiro. Então ele pediu ao encarregado dessa firma, que era a Firma Inobra, Sociedade de Construções Lisboa e Porto, se me deixava aprender, se me ensinava a deixar aprender. Esse encarregado disse que sim. Então pôs-me a fazer uma parede, de pilar a pilar, era corrida. Ele esticou-me o fio, assentou a primeira fiada e ensinou-me como é que era. Então a partir daí, lá subi a parede e direitinho, foi ver e pronto, que correu bem, já ganhava, então, mais 10 escudos ganhava um servente, e não andava com os baldes às costas, que naquela altura era muito difícil a construção civil em Lisboa, que havia poucas firmas que tivessem grua, era mais tudo através de escadas no prédio, com os baldes às costas. Os baldes como eram? Eram de latão, com 2 partes para a gente pegar e pôr com o ombro, não é? Por ali fora. Quando o balde descaía um pouco para dentro, e que fosse mais jogado à massa, caía em cima do ombro e ganhava-se aquelas feridas por volta. Foi o que me aconteceu uma das vezes. Então, minha vida começou assim.
porque olha, eu tinha alguns 6 anitos quando o meu pai migrou para o Brasil. Mas o meu pai nunca, ou não quis que eu nascesse, a minha mãe queria ter um filho que só tinha filhas, ou não sei o porquê, ou se era por mulheres, que o meu pai era muito mulherengo. Com mulheres e tal, ele embirrou sempre comigo, nunca gostou de mim. Então, aos 6 anos foi para o Brasil. Quando ele tinha mais ou menos 6 anos, quando eu tinha 6, ele foi para o Brasil. Depois, uma altura, lembro-me como hoje, uma altura ele mandou umas coisitas quaisquer, ou que lhe dessem, ou que eu comprasse também outras para as minhas irmãs. E para mim, nada. E eu senti aquilo, já no mito senti aquilo. Foi no tempo do trabalho, das beçadas, e eu fui para dentro de uma sede, sabe que é uma sede de um carro, estava a chorar muito e passa lá uma mulherzita e disse-me assim: ó Zé, que era tia dos, conheceu o tecelão de cedos, que fazia manta, era tia deles, tia da mulher. Ó Zé, o que é que tu tens? Estás doente? Não, foi o meu pai que só mandou para as minhas irmãs e para mim não mandou nada. Pronto. Ele passou, veio do Brasil, esteve lá há pouco tempo, porque adoeceu também, esteve lá há pouco tempo, veio do Brasil, nunca me ligou muito, desprezou-me sempre muito das minhas irmãs, e batia muito, e a minha mãe dizia para as minhas irmãs, ele paga-vos todas, deixa que ser mais um bocadinho, para vocês não estarem em saco roto, e foi verdade. O meu pai não ligava nada, elas batiam-me e gozavam, o meu pai não dizia nada, o meu pai queria lá saber. Eu fui crescendo, eu por duas, mas já me entendendo só, mas eram as duas, eu para as duas era um problema. Um dia estava eu e aquela logo a seguir a mim, a outra ainda mais velha. Estávamos a jonguear as vacas, cada um sua, e ela, como era já mais grandita, mais coisa, acabou de jonguear dela primeiro que a minha, e empurrou-me para acabar de jonguear a vaca. Eu fiquei chateado, pego na guiada, na vara de chamar as vacas, viro toda a guiada para as costas adiante, outra vez, painda. Ela vai a fugir ter com a minha mãe, ai, cuidado, tão tanto como a vara. E a minha mãe disse assim: fica descansada que ele não te bate mais, mas já te pagou os que tu me destes. E a outra foi igual, nunca mais. Mas o meu pai ficou muito chateado, por bater, tá, tive que lhe pagar. Por isso é que eu fiz então os versos. As minhas irmãs eram más, muita porrada me davam. Palavrões era sem conta, até lambão me chamavam. O meu pai não se importava, por vezes até se ria, porque de mim não gostava, a menina era a Maria. Perdoa-me, não esqueço tudo quanto me fizestes. Os desgostos que me destes, eu nada disso merecer, só esquecerei tudo isso um dia quando morrer. E como é que foi depois, então? Pronto, depois veio o tempo dos namoricos, namorar para aqui, para lá. Nunca namorei uma rapariga que o meu pai gostasse que eu a namorasse. Era sempre contra as que eu namorava. Não sei porquê. Nós lá no meu tempo não namorávamos na frente dos pais, até dos tios a gente se escondia naquela altura. Estupidez, não é? Eu se estivesse aí num caminho, numa terra, a namorar com a rapariga, que o meu pai tivesse que lá ir, ele ia mesmo para eu me ir embora para não namorar. As minhas irmãs, se soubesse que ela lá estava, só ia lá quando os namorados fossem embora. E foi assim a vida, até para a tropa, pronto, sempre despesado. Ele nunca me ensinou, nunca me deixou, o meu pai até era um bom agricultor, sabia bem trabalhar. Mas nunca me deixou pegar numa gavanha de cortar feno, para eu aprender. Nunca me disse pega lá o arado e faz assim, para eu aprender a labrar. Nunca me ensinou a carregar uma carrada de feno, era só o tojo já me deixava, que era mais, picava muito. E fui assim um caso pesado. Depois, pronto, fui para a tropa, passei a vida na tropa, vim-me embora, estive aqui uns 2 ou 3 meses e fui para Lisboa. Marvila, Poço Bispo, era tudo tudo de gente de São Pedro, Castro Daire, Sinfém, Rezende, pronto, e daqui de Castro Daire, então havia lá muita gente. E eu tinha lá um senhor que eu conhecia dele andar a vender peixe aqui na nossa zona da Serra. Ele chamava-se José, que a gente chamava o Zé Gordo, que ele era gordo lá na fábrica. Mas ele era de feirão, e então vinha, a mãe dele chamava-se Tia Custódia, o pai era o tio Albano, salvo erro. E então eu fui lá escrever ao sabão, mas não sabia que ele lá trabalhava. E soube que eu lá meter muita gente. E fui lá ao escritório. Eu, aí para dentro do escritório, e esse tal senhor a sair do escritório para fora. E ele disse: então Zé, estás cá?
E estou, eu estou aqui escrito e vinha ver se me chamava agora e tal. Espera aí que eu vou já ver. Ele já estava lá para aí há 7 ou 8 anos, já tinha mais conhecimento. E foi lá ver. A minha ficha estava no fundo, não tinha lá ninguém conhecido, já não era chamado naquela altura. Mas ela pediu, ela veio para o cima e eu fui chamado. Ele também para os salões. Eu fui para Lisboa, ainda não tinha 20 anos. Fazia 20 anos no dia 7 de julho e fui para a tropa, não posso ser o dia certo, mas foi a partir de março desse ano. Portanto, ainda não tinha completado 20 anos. Fui para a tropa porque nesse tempo havia cabedores e havia regidores. E eu andava numa obra com o meu pai e com os meus irmãos e depois a minha falecida mãe disse, chegou lá a levar-nos ao almoço e disse, olha que, nem me disse, bom falecido pai, olha que tem lá a parte para ir para a tropa. Mas eu não ouvi, eu só ouvi o meu falecido pai dizer assim, então se eu quiser ir embora que vá. E eu pensei, quem é que vai embora? E a minha falecida mãe disse, tu que se quiseres ir vai porque tens lá o patrão de ir para a tropa e disseram-me que era para Coimbra, mas eu não sei. Eu disse, vou fazer, não vou fazer nada, o que é que eu vou fazer para cá? Continuei a trabalhar. No outro dia a seguir fui ao regidor. Ele disse, tens aqui a guia para ir para a tropa. Depois a minha mãe disse-me que era para Coimbra. Penso que não é para Coimbra, mas para a Fica 2, ou o que era isso. Mas na vila é que diz a Câmara do Antagrão. Fui à vila e disseram-me, você vai para Lisboa, para a Polícia Militar. Sabe onde é? Eu era só pobre e cá estudar e era no vídeo dizer assim, mas você vai lá até com o guia. Fui com o guia, andei aqui na caminhonete, cheguei ao posto de Abraço de Prata. Perguntei porque nessa altura, em 50, fim de 57, não havia lá ninguém daqui da província. Perguntei onde é que era, que ia para Lanceiros 2, mostrava a guia, disse, olha, quem não sabia, olha, você vai por essa rua abaixo, até que eu cheguei ao posto de Bispo, onde o elétrico dava a volta. E depois perguntei, este senhor que anda a guiar o elétrico deve saber onde é. Mas eu quero que um senhor qualquer, o senhor precisa de alguma ajuda. Era novo, para Lisboa nunca tinha estado. Disse, olha, mostrei-lhe a guia e disse, venha cá. E chegou ao pé do guarda-freios e disse assim, olha, este rapaz vai para Belém, para Lanceiros 2, para a Polícia Militar. Tu indica-lhe quando é que ela é? Sim, lá fui, no elétrico, cheguei mesmo à calçada, ao pé do Palácio de Belém, tem a rua de como é que se chama a rua que vai para da Ajuda, calçada da Ajuda, que vai para Montes Claros. É o Palácio, é a Cavalaria 7 e Lanções 2 é à direita, mas eu não sabia, ele parou até o elétrico, onde, fora da paragem, mesmo ali em frente da rua, olha, sai aqui, vai por aí fora, mas sempre naquele passeio, e há de dizer lá um quartel, diz lá Lanceiros 2, eu sabia ler, cheguei lá para fora e entrei assim para o quartel sem saber e ali é que continuei. Depois sabia que estava lá uma senhora de lá da Póvoa, tinha muitos filhos que eu não sabia, depois ali é que sou eu, depois um dia qualquer já podia sair, apanhei o elétrico que era, se
fosse até às 7h30 era bilhete de operário. Um bilhete dava para ir e vir. E então eu andei por lá ver e descobri essa mulher, descobri esse casal. Viu o marido, ele conheceu, a casa depois disse, olha, andou assim na tua coisa, então na casa, vais almoçar com o e eu fiquei. A minha infância foi triste, porque naquele tempo, sabe que foi no tempo do Salazar, aquilo não havia nada para ninguém. E olha, passei sabe Deus o que calhou, passei mal, fome não passei, mas andei lá perto, e assim sucessivamente. No Monte Colgado, com 8 anos, já andava com um bando de ovelhas no monte, e assim sucessivamente. Tive sempre ligação com a terra, com os pais, com os avós, foi sempre a minha vida. Fui para lá, a ver se ganhava algum dinheiro. Era bem, fui para lá, concretamente Agora fui para lá já tinha vindo da tropa, tinha aí uns 24 anos. Conheci já lá várias pessoas, logo do puteiro. E eles é que mandou enrascar-me lá, não é? Porque primeiro fui para as obras, depois andei por lá nos biscatositos e depois mais tarde é que entrei para a Fábrica Nacional de Sabores. É onde trabalhei, primeiro, quando para lá fui, era a lombar sacas. Sacas de 50, de 70, de 80, de 100 quilos, ainda cheguei a lombar sacas de 100 quilos. Como eu já lá estava, eu já tinha lá uma casinha, eu já tinha 2 filhos, não é? E então agarrei e fui para lá também. Pronto, e lá estivemos e correu tudo bem. Depois quando fui para lá, fui trabalhar para os Sabores. Era uma fábrica boa, uma das melhores lá de Lisboa. E depois orientamos a vir lá. Depois acabou, eu estive lá numa tipo barraca, mas já era em tijolo. Depois fui para uma casa e depois fiquei com a casa.
A minha mãe já cá morava, só que a minha irmã teve uma doença muito má, foi uma meningite, e o médico disse se a minha mãe quisesse enterrar a menina lá na província para a levar, e ela, como já estava grávida de mim, porque a minha irmã tem 57, vai fazer 58 este mês, então ela foi para lá e teve-me lá. Nasci lá por acidente, mas a minha irmã não morreu, está viva, graças a Deus. Ela ficou lá com a minha avó e eu vim para cá com a minha mãe. O meu pai veio para cá para as obras, até para perto, para o Poço Bicho, para a Doca, a trabalhar nas obras, e depois trouxe a minha mãe para cá. Binaural Rádio Rural. Vozes, sons, ideias. O mundo rural ouvido de dentro. Um mundo denso e necessário. De vidas, de memórias, de trabalhos, de crenças, de relações com lugares concretos. Um podcast da Binaural Mudar, uma organização cultural portuguesa em contexto rural.